Talvez alguém diga que você ainda precisa pagar algum preço para ter a vida eterna. Mas isso não é verdade. Todo escrito de dívida foi pago e foi rasgado pelo nosso Pai. E hoje nós podemos confessar, nós podemos repetir a confissão que o véu fez lá na cruz. Assim é. Está consumado, tudo está feito, sacrifício perfeito, nada pode mudar. Está consumado, o preço já foi pago, o boleto foi rasgado, nada pode me abalar. Estou em Cristo, livre para voar nas asas do Espírito. Em graça vou reinar como filho do Rei, como filho de Deus, como anjo revestido de carne. Eu vou viver os melhores dias, os melhores dias eu vou viver como filho do Rei. Este programa está ao vivo, direto do Estúdio 1, com André Pimentel. Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. E a primeira coisa que eu vou te perguntar nesta noite é: como é que você tem passado aí, meu irmão? Reinando em vida? Você tem que reinar em vida diante desse conhecimento, né? Esse conhecimento nos faz entender até mesmo as coisas mais difíceis da vida, né? A vida nos apronta coisas. E esse conhecimento ele tem que ser usado nesta hora. Muita gente, ao chegar em graça, né, às vezes, por não amadurecer, vamos dizer assim, não querer amadurecer, acaba usando esse evangelho para pisar no próximo, se achar melhor. Mas não é assim que temos aprendido este evangelho. Nós temos aprendido com este evangelho a sermos humildes. Como Jesus também falou lá em Hebreus, né? Paulo, sendo usado ali pelo Espírito de Deus, falou que até mesmo Jesus aprendeu a obedecer. E como ele aprendeu, irmão, foi na dificuldade, porque ele estava debaixo da lei. Mas ele aprendeu, ele reconheceu, ele soube se colocar para a mensagem que ele trouxe da parte de Deus, que seria o juízo de Deus naqueles dias. Então, a vida de Jesus ela tem muito a nos mostrar. Eu costumo dizer que existe vários aspectos da vida de Jesus, ou vários Jesus, mas é um só. Mas se você ler na palavra, quando ele estava sob esse véu, sob esse corpo humano, ele tinha um direcionamento. O Cristo glorificado já tem outro. Então, abençoado, sejam todos bem-vindos, tá? E hoje, claro, a gente está aqui com um convidado muito especial, que é o abençoado Carlos Antônio Gomes, do canal Democracia Espiritual. Então, abençoado, foi bastante difícil trazer o irmão aqui por causa, né, das solicitudes da vida, mas ele falou: André, segunda-feira tá certo, vamos marcar, a gente vai fechar isso aqui. Então, eu vou chamar aqui o abençoado Carlos para estar conosco agora aqui. Abençoado Carlos, graça e paz, seja bem-vindo, meu irmão. Graça e paz, abençoado irmão André. É um prazer imenso, né? Prazer é todo meu fazer parte desse
desse bate-papo, né, desse podcast, e é uma honra muito grande, né? Agradeço, primeiramente, ao Pai dos Espíritos, né, por essa oportunidade, e segundo, a sua pessoa que me deu essa oportunidade. Foi difícil, né, a gente fazer esse podcast, né, algumas eventualidades, porém, tudo tem seu dia, né? Tudo tem seu tempo. E o tempo hoje chegou. O tempo é esse. Segunda-feira, hoje, estamos aqui juntos. Amém? Papai Deus, ele já tinha lá na agenda dele que no dia 10 de junho de 2024, eu vou juntar meus 2 filhos, vão estar juntos de uma maneira muito especial, entrelaçados espiritualmente, né, no mesmo espírito, mais do que se tivéssemos talvez ao vivo, né, juntos ali, porque o Paulo falava isso, de que as cartas dele eram mais bem-vindas que quando ele estava presente, né? Porque tem aquela coisa, né? O ser humano tem aquela coisa assim, poxa, aquele fulano ali, não fui com a cara dele, aquele irmão ali, não é verdade? A carne nossa, ela tem, todos nós temos isso. Então, quando a gente está conectado desta maneira, podemos entender que é por amor e é pelo Espírito. Então, abençoado querido, primeiramente eu queria aí te agradecer, em nome aqui da Graça Pura. Muito obrigado pelo seu convite, pelo seu tempo, tá bom? E com certeza eu espero que os abençoados que já se encontram lá no chat, né, os abençoados que estão vendo a live ou que verão mais tarde, se animem também com tudo isso que nós temos para apresentar a vocês hoje. Então, já quero conversar, já quero começar falando, perguntando ao abençoado, quero que você fique à vontade. Eu quero que você fale quem é o Carlos, né? Eu quero que você conte aí como você chegou até aqui, né? Os nuances da vida, e aí já foi do sistema, não foi, enfim, né? Desce aí essa palhinha para a gente também, né, se inspirar também nisto aí. Tá bom, Carlos? Fica à vontade. Obrigado, irmão André. Abençoado irmão André, eu, antes de falar um pouco de onde eu vim, né, assim, por onde eu passei, eu era viciado no crack. Eu era viciado no crack, na maconha, no cigarro, no álcool, na prostituição. Eu era ladrão também, né? Passei por presídio, passei aqui num presídio do Roger, tirei uma pena, já foi paga, vai faz 15, 16 anos, eu não devo mais nada, né? Um erro meu, não por falta de conselho dos meus pais, né? Meus pais me educaram, como educaram também todos os seus filhos, né? Os meus irmãos. Porém, eu me deixei levar por amizades, né? Não fui nada forçado, porém, as amizades também contribuem, irmão André, né? Então, eu me deixei levar e entrei num caminho onde eu perdi muito tempo na minha vida, né? Perdi tempo e tempo é precioso. Então, mas eu consegui sair daquele caminho, né? Daquele caminho que eu entrei, um caminho que muitas vezes pessoas entram e não conseguem voltar mais. Tá me ouvindo, André? Tô sim, abençoado, tô escutando você. Pronto, então pessoas entram e não conseguem voltar mais, né? Nesse caminho que eu entrei. Porém, eu consegui entrar e consegui retornar. E hoje eu me encontro com 55 anos de idade. Eu também fazia kickboxing, malhava na academia, fazia musculação, corria na areia da praia, jogava de futebol. Tudo isso eu passei por esse período, até me envolver no mundo das drogas. Porém, eu consegui sair, irmão André. E hoje não devo mais nada à justiça, Sou casado e bem casado com uma esposa que Deus me deu, uma esposa abençoadora. Não é uma esposa, é uma irmã, é uma amiga, é uma colega, né? E até que eu entrei, né? Passei 14 anos, irmão André, numa graça misturada. E essa graça misturada, onde o líder era o meu cunhado, que eu sou casado com a irmã dele, né? E ali eu era presbítero, né? Mas já tinha algumas coisas, irmão André, que mesmo
pregando a palavra, né? Eu não gosto de dizer muito essa palavra pregando, né? Mesmo ministrando a palavra ali numa graça misturada, eu já tinha algumas passagens que eu não concordava com o líder. E eu já chamava a atenção, dizia, isso aqui está errado, isso aqui não é assim, né? Mas você sabe como é que é uma graça voltada para o sistema religioso. Nada contra, entendeu? A ninguém. A nossa luta, como Paulo disse, a nossa luta não é entre carne e sangue, né? Por carne e sangue, não é pessoal, entendeu? Hoje a nossa luta, o nosso combate, um combate no entendimento da palavra, é sobre a doutrina, nada pessoal contra ninguém. Mas onde eu estava, esperava Jesus voltar ainda, né? Estando na graça, esperando Jesus voltar, esperando o reino ser estabelecido, uma cidade descer da eternidade e estar aqui, na terra. Então, tudo isso, né? Satanás, diabo, principado e potestade, eram o que? Seres espirituais. Principado tinha poder, mas potestade tinha mais poder ainda, porque era aquele que derrubava os aviões. Olha só, você está entendendo? Então, tudo isso, eu fui vendo, até que eu vi uma mensagem do irmão Elcio, eu também aprendi um pouco da graça lá, sendo misturada, mas aprendi. Mas eu vi uma mensagem do irmão Elcio, e o tema da mensagem é a mente de Cristo. E aquela mensagem me chamou a atenção. Aí eu assisti ela novamente. Aí foi como a casa caiu, entendeu? Aí eu disse, não, o caminho é esse aqui. Aí comecei a assistir o irmão Elcio, da Bahia, que me ajudou muito, ajudou bastante meu irmão Elcio. Depois conheci o irmão Geraldo, depois o irmão André Pimentel, e aí o irmão Cristiano, e aí foi. E depois, aí eu abri mão, né? Já faz 2 anos que eu saí do sistema, dessa graça misturada, e abri um canal. Lembra que eu até falei contigo como era que fazia para criar um canal, abrir um canal, e você me deu a dica. Então, tudo isso aí. Eu passei 14 anos, mas hoje eu me sinto livre, liberto, né? Liberto, tenho um canal Democracia Espiritual, e eu quero até aproveitar a oportunidade, e agora, né, de antemão, e para aqueles que não me conhecem, e nem conhecem o canal Democracia Espiritual, eu peço, por gentileza, por favor, que se inscreva no canal. O canal tem muitos conteúdos bons, onde eu também não trago só o Evangelho da Graça, eu não exponho só o Evangelho da Graça, o Evangelho eterno, que a graça é o Evangelho eterno. Não existe outro Evangelho, é o Evangelho eterno. Tem pessoas que estão inventando aí, né? Porém, não só isso, mas também eu trago a escatologia consumada. Então, esse aqui é o irmão Carlos, do canal Democracia Espiritual. E convido a vocês a participar, se inscrevendo e participando conosco na família Canal Democracia Espiritual. A gente já vê, né, irmão, que vale a pena seguir o irmão pela experiência de vida que você teve, né? E o quanto que essas coisas negativas que aconteceram na sua vida, e hoje elas estão ressignificadas e elas estão positivadas. E a gente sente isso pelo teu espírito, né? A gente estava conversando em off e existe algumas preocupações, né, da gente pela responsabilidade que nós sabemos que nós temos, né? Então, muita coisa que a gente ultimamente acompanha, né, vê que está errado, né? Mas, ao mesmo tempo também, isso tudo faz parte do amadurecimento, né? Da graça, do amadurecimento, do preterismo completo, porque muita gente, às vezes, se acha, como eu falei no começo, né? Eles entendem errado, acham que esse conhecimento é feito para que a gente pise, né, nas pessoas. Não, muito pelo contrário, a gente até se coloca meio que constrangido, né? Porque nós temos essa verdade tão imensa dentro da gente, e quando a gente vai falar desse evangelho, a gente vê como nós somos tratados, né? Então, isso vai... É uma cacetada que a gente leva, mas que coloca a gente no nosso lugar, porque o conhecimento, né, ele ensoberbece. É verdade. Quanto mais conhecimento você tem, ele vai te soberbecendo. Então, quando a gente tem esse entendimento que precisamos ser humildes, né?
Então, a gente começa a entender que tudo passa por um processo de aprendizado. E essa graça que nós pregamos, né, as pessoas às vezes não fazem distinção, porque a graça, ela é eterna. A graça já havia antes da fundação do mundo, né? Só que você olha o tempo em que você está, ou o tempo que você pega, por exemplo, no tempo de Adão, de Noé. Noé tinha o seu evangelho, Noé tinha suas boas novas, e que era a graça, porque aqueles que dessem ouvido a Noé seriam salvos do dilúvio, né? Tanto que Noé pregou ali, e somente a família de Noé entrou na arca. Moisés também, de certa forma, ele teve o seu evangelho, teve a sua boas novas, e que é a graça. A graça antes era o obedecimento da lei, né? Da lei de Moisés, da lei dada a Moisés. Então, cada ciclo da vida, ela tem o seu evangelho, ela tem as suas boas novas que vai te salvar. Concordo. Então, e isso é a graça eterna. Só que chega ali, quando Jesus entrega as suas boas novas aos discípulos, que era o evangelho do arrependimento, que era para os judeus, e entrega a Paulo o evangelho da incircuncisão, que era para aqueles dias, aí as pessoas sem contextualização bíblica, porque elas só se agarram naquele lance de Paulo ali, e querem estabelecer uma norma. Só que eles esquecem que a Bíblia ela é toda integrada. O Novo Testamento não é se não tiver o Antigo. Então, e a gente vê que a própria, conforme você falou, que imaginava a cidade literalmente descendo do céu, então nós entendemos que isso é uma figura de linguagem. Então, a gente tem que entender esses nuances bíblicos para que a gente hoje possa não dar informação falsa. Isso. Porque se eu falo que a graça acabou, o que me resta mais? Aí você vai ler, não, porque eu não... Não, tá, estou entendendo. Você está falando o quê? Quando Paulo falava muito que a graça que me foi dada, todos eles tiveram. Se você procurar a palavra graça, também tem no Antigo Testamento. E se não está de maneira implícita, né, ela está em oculto. Mas você vê a essência disso. Então as pessoas, e aí os irmãos também, né, a gente, depois que a gente vem para a graça, a gente tem uma ânsia muito grande por sabedoria e conhecimento, e a gente vai buscar. Só que muitas das vezes a gente busca em locais errados. Não é isso, abençoado? Eu estou falando aqui demais. Eu quero te ouvir, meu irmão. Fica à vontade. Fica à vontade, irmão André. Não, é verdade, eu concordo, eu me congratulo com suas palavras. E, para mim, irmão André, esse evangelho genuíno e limpo é algo que esteve oculto do nosso entendimento por séculos, e isso vem discorrendo, né? As pessoas sendo enganadas, as pessoas sendo manipuladas, ludibriadas, a mente cauterizadas por ensinamentos, entendimentos de homens que eu acredito que talvez não conhecesse, irmão André, também. Talvez não conhecesse lá atrás, porque também foram ensinados dessa maneira. Porém, hoje, eu penso assim, talvez eu esteja errado, porém, hoje, com essa, digamos assim, uma palavra que eu quero falar, esse avivamento em graça, é isso que eu quero falar, esse avivamento em graça que estava ali oculto, chegou para mostrar que esses homens, esses líderes religiosos, né, alguns homens que usam de má fé, né, explorando a mente das pessoas para se darem bem, entendeu? Então, esse evangelho hoje chegou para ficar, irmão André. E eu sou mais um soldado, eu digo assim, eu uso essa analogia de soldado, eu sou mais um soldado em graça, entendeu? O canal Democracia, ele é mais um canal que vem para mostrar a verdade, entendeu? Eu digo assim, eu uso uma expressão, doa quem doer, mas não é no sentido de violência,
é no sentido da gente resgatar. Não somos nós, particularmente, que vamos resgatar essas pessoas de lá, porque eu também tenho certeza que a religião não vai acabar, ela vai continuar, ela sempre existiu, porém, muitas pessoas estão caindo em si, irmão André. Então, isso para nós hoje, o legado está conosco, e nós temos que se unir mais. Eu estava outro dia, eu conversando com um abençoado, que eu não quero falar o nome, no Face, e eu pedi, assim, convidei ele para conhecer o meu canal, o canal Democracia Espiritual, e ele disse, eu sou inscrito no canal A, no canal B e no canal C, e eu não preciso de outro canal em graça para me inscrever. Eu disse, muito bem, abençoado, tudo bem, fica à vontade. Eu disse, desculpe o incômodo, desculpe eu ter feito essa pergunta para você e ter feito o convite. É aí que eu vejo, sabe, irmão André, no campo da graça, eu vejo tanto alguns canais, entendeu? Como também pessoas que se inscritas, os inscritos, eles estão, assim, um pouco separados. Eu penso, assim, que deveria ter mais essa união. Ora, esse trabalho que você faz aqui, em convidar alguns canais, né, desconhecidos, isso é um trabalho fantástico. Eu tiro o chapéu para você. Alguém pode dizer assim, é porque ele foi convidado. Não, porque isso é uma união em graça, entendeu? Entre nós, homens de Deus, filhos de Deus, que nós estamos dando o nosso rosto. Aqui na Paraíba a gente diz assim, estou dando minha cara a tapa, tá entendendo? Porque nós somos afrontados. Eu já recebi ameaça, irmão André, de eu parar com o meu trabalho, e eu disse que eu não paro com o meu trabalho. Você tá entendendo? Entendeu? Então, o irmão Elcio também, ele faz um trabalho assim, maravilhoso. Eu tiro o chapéu para vocês, entendeu? Eu tiro o chapéu para vocês. Eu me congratulo com o trabalho de vocês. É um trabalho maravilhoso. Então, o que está faltando, André? Está faltando mais essa união que eu vejo o irmão André Palhares aí, a gente tem uma união, eu e o irmão André Palhares, a gente assim, a gente dá força um para o outro. E outros canais que estão surgindo aí, o Guerreiro da Fé, do irmão Ivanilton Cruz, abençoado com todas as bênçãos, do irmão Neilton Cardoso, o canal do Pedro Donizete, né? Agora que eu esqueci o nome do canal, eu tenho que memorizar mais o nome do canal dele. Então, a gente está fazendo um trabalho assim. Eu conversando com meu irmão André, eu disse, o nosso canal é um canal pequeno com relação a outros canais, mas vamos se unir nós, vamos, porque um cordão de 3 dobras, né, entendeu? É mais difícil de se quebrar, porque enquanto eu estou observando, André, que enquanto está tendo essa separação, podemos dizer assim, eu não sei se é a palavra certa que eu estou colocando, eu não sei se é essa palavra, enquanto está tendo uma separação, entendeu? Um espaço muito distante entre alguns em graça, o sistema religioso, André, está avançando, mesmo com doutrinas diferenciadas entre eles, porém, no que tange a nos refutar nós que estamos em graça, eles estão unidos e ali, firmes para o combate. Então, está faltando mais essa união. Eu não sei, André, se eu estou enganado, porém, eu penso dessa maneira. Tá entendendo, André? Sim, realmente eles se unem em torno, né? Porque eles entenderam que nós não estamos aqui para criticar comportamento, né? Criticar porque o pastor A, padre B fez isso. Não, a nossa questão é doutrinal, né? Doutrinal. Então, não é pessoal. Então, eles estão sentindo que tem fundamentação, entendeu? A gente está vindo forte, com fundamentação, né? Essas picuinhas, eu acho que vai acontecer e, de certa forma, é até bom, né? Como que as ervas daninhas cresçam também, junto com o joio, né? Junto com o trigo, para que as pessoas que estão nos ouvindo, né?
elas vão nesses canais e elas começam a identificar, né, coisas ali que não é legal. Então, isso é muito bom. E aí acaba que vai haver um padrão, sim, mas vai ser um padrão que não vai ser uma imposição, e sim um padrão de posicionamento, né? Então, nós vamos estar unidos, sim, no nosso posicionamento. E a mesma língua que você fala é a língua que eu falo, é a língua que o outro fala, é a língua que o nosso irmão está falando. Porque já existe isso, irmão. A verdade é que já existe isso. Já existe uma separação. Existe. Né? E foi bom que houvesse isso, porque os que são sinceros continuarão. Os que têm outra ideologia na mente vai seguir o seu caminho. Então, de certa forma, é bom que certas coisas aconteçam. Para quê? Para que os nossos irmãos experimentem, né? Que vão a esses canais, né? E eles vêm ao meu canal e eles, poxa, o André não é assim, o Carlos não é assim, e o Palhares também não. Olha, eles têm uma sinergia. Poxa, o André convida, olha como é que eles estão unidos. Então, é uma coisa muito profunda e espiritual. Isso. Porque eu tenho assim, eu tenho uma amizade muito grande com o abençoado, com o Geraldo, com o abençoado Elcio, né? E a gente toca a bola, nós três, juntamente com o Cristiano França, que não sei se da minha parte é um pouco mais afastado, mas eu tenho um respeito muito grande pelo trabalho que ele faz. Verdade. Né? É um homem que tem uma palavra muito, muito boa. Entendeu? Então, as pessoas estão se manifestando, como hoje você está aqui do meu lado, como o Palhares esteve aqui do meu lado, como outras pessoas também tiveram. Então, tudo isso vai sendo formatado, o que você falou. Nós estamos aí de braços de ombro a ombro ali, né? A gente está espiritualmente falando, e com essa mesma palavra, que derruba o sistema religioso, né? Porque quando você entende um ponto em graça, você entendeu um ponto em graça, aquilo ali já é uma chave para você derrubar todos os pontos. Com certeza. Não é verdade? Se você conseguir, por exemplo, entender que o pecado não é qualquer coisa errada, você entender que o pecado tem que ser entendido dentro da Bíblia, e o pecado dentro da Bíblia é a transgressão da lei, não tem conversa. Não tem conversa, pecado é transgressão da lei, ponto final. Então, quando esse entendimento entra, aí você fala assim, caramba, se entrou um ponto de luz, os outros pontos de luz vão entrar. Isso. Não é verdade? Verdade. É igual eu estou fazendo um estudo agora, não sei se você está acompanhando aqui no canal, e eu estou tocando na tecla sobre Gênesis, né? Se nós aceitamos que o livro de Apocalipse é um livro que tem quase que 75% de todo ele são figuras de linguagem, e nós entendemos que o Apocalipse não é o final do mundo global, também não é difícil entender que Gênesis também faz parte de algo que estava acabando e começando. Eu concordo. Por causa dos questionamentos científicos que fazem, porque indiretamente, uma hora ou outra, a ciência vai nos empurrar contra a parede. Como empurra o sistema religioso, e eles não têm o que falar. É um absurdo eles acharem, defenderem que a Terra tem 6.000 anos. É um absurdo isso. E não é verdade. Então, quando uma pontinha de luz entra na mente da pessoa, pronto. Ela vai começar a entender as outras coisas facilmente. É verdade. Então, abençoado. Mas realmente a gente fica triste. Um outro ponto também que a gente estava até conversando aqui em off, em relação à questão do mal, né? As pessoas também, elas não entendem como deveria, vamos dizer assim. Elas não são elegantes em seus comentários ao atribuir a Deus a maldade. Porque quando você fala, você atribui a Deus a maldade, primeiro, você está trazendo Deus para esse plano, você está tentando humanizar Deus. Se você tentar humanizar Deus, por que não humaniza pelo viés do amor? Isso. E não pelo viés do mal. Né? Então, a gente estava conversando sobre isso aí, que você também
tem pontos a detalhar aí, não é verdade? É verdade. Você, antes de eu entrar nesse assunto aí, o irmão Geraldo, ele também me deu um apoio muito grande no início do meu canal, né? Geraldo, ele pegou, assim, 2 mensagens minhas, né, do meu canal, e colocou no canal dele. Eu agradeço muito a Geraldo. Eu devo, assim, eu sou grato, né, pela vida de Geraldo, né? Esse homem aí que tem se doado, né? Se doado. E a gente vê o trabalho dele, né? O trabalho dele muito abençoado. O irmão Elcio também, o irmão Cristiano. São homens que realmente a gente vê que estão, assim, unidos. Pode ter até, assim, uma divergência no entendimento. Isso é normal. Estamos aqui na Terra, no planeta Terra. Isso sempre vai acontecer. Um ponto aqui, um ponto ali, né? Porém, estamos no mesmo entendimento. Então, eu agradeço, né, a Geraldo, ao irmão Elcio, né, pelo apoio, a você, André, que, como eu falei também no início, você me ajudou muito também, né? E com relação a esse assunto aí sobre o mal, é um assunto que eu discordo completamente. Alguém chegar para dizer que a maldade do homem aqui na Terra, a maldade do homem está conectado com a vontade do soberano, do nosso Pai, do Pai dos Espíritos. Eu discordo, porque se nós observarmos lá em Gênesis capítulo 8, você vê que quando Noé, ele sai da arca, né, porque a graça, como você falou, já tinha alcançado ali, entendeu? Aquela família, entendeu? A graça já estava ali, a graça já existia. Então, quando ele sai da arca, vê que ele vai oferecer holocausto, entendeu? O sacrifício a Deus. Então, observe que você vê que Deus, ele exala, né? Ele exala aquele suave, né? Aquele sacrifício. Ou seja, Deus, ele recebe o sacrifício, o holocausto feito por Noé. Mas você vê que no íntimo de Deus, ele diz que desde a mocidade, a maldade do homem, entendeu? A maldade estava no homem desde a sua mocidade, entendeu? Outro ponto, você vê na morte de Caim, ou seja, de Abel, Deus, ele chega para Caim e ele dá a instrução, ó, o pecado jaz à porta, mas cabe a você, entendeu? Dominá-lo. Porém, ele premeditou a morte do seu irmão, uma morte premeditada. A pergunta é, Deus estava de acordo com a morte de Abel? Não. Aí alguém diz assim, mas se Deus é soberano e ele sabia, por que ele não evitou? No mundo espiritual, a dimensão do mundo espiritual é uma. No mundo físico, cabe a mim, cabe ao André, cabe ao André Palhares e outros, e os irmãos que estão nos assistindo aí, ao vivo, cabe a nós discernirmos o que é bom e o que é mal. Ora, se eu plantar limão, eu vou colher limão amargo e azedo. Eu não vou colher uma manga doce. Concorda comigo, André? Então, esse ponto aí, alguém falar que a maldade do homem está conectado com a vontade de Deus, eu discordo. Teve um abençoado aí, que eu não vou falar o nome, e eu disse, então, abençoado, se é dessa maneira, se alguém pegar o seu carro e roubar o seu carro, você não tem que ir numa delegacia prestar um BO. Por quê? Porque, afinal, esse abençoado, ele fez a vontade de Deus. E se você for prestar um BO para recuperar seu carro e esse abençoado ser preso, você está indo contra a vontade de Deus. Ou então você abre a porta da sua casa e convide fulanos para entrar na sua casa e dizer, ó, tá aí, ó, fica à vontade. Esse abençoado deixou de falar comigo. Esse não é a vontade de Deus? Eu discordo, sabe, André? Eu discordo desse entendimento aí
Eu não concordo, porque Deus ele não está conectado com isso. Não, porque teve pontos lá no Antigo Testamento que Deus ele permitiu, ele mandou. Ora, tinha momentos que Deus também fazia o quê? Era para dar livramento a seu povo. Como, por exemplo, ele usou Ciro para quê? O povo estava preso na Babilônia, André. Nós temos que ver o contexto daquele texto. O povo estava preso e Deus usou Ciro, o ungido, para justamente tomar posse da Babilônia. Nabucodonosor ia ser derrotado, como foi, para depois aquele povo voltar para Jerusalém. O contexto não está falando que Deus criou o mal porque está conectado, a vontade dele, conectado com a maldade do homem. O homem tirar a vida de um ser humano aqui na Terra está fazendo a vontade de Deus. Um homem estuprar uma criança, pronto, eu estou com minha esposa aqui e minha sobrinha aqui ao lado, então quer dizer que que Deus que nos livre, né? O cara entra aqui e faz maldade à minha pessoa e à minha sobrinha, à minha esposa, então esse cara está fazendo a vontade de Deus? Não concordo, eu discordo completamente desse entendimento. Isso para mim é uma heresia, sabe, André? É um absurdo, né? Absurdo. Uma pessoa que fala isso não tem entendimento, né? Porque ela não sabe separar as coisas, né? Eu acho que nesse mundo aqui, né, é muito, assim, nós cremos na predestinação, né? Sabemos que está tudo predestinado por Deus e não há como evitar, mas a nós, seres humanos, a gente não consegue decifrar ou saber o que vai acontecer com a gente daqui a 10 segundos. Exatamente. Né? Então, se eu, por exemplo, tiver de passar por uma estrada à noite e tem bandidos, eu não vou fazer. Por quê? Porque eu sou uma pessoa sensata. Eu sei que pode proteger, mas também sei que pode acontecer. Não é verdade? Então, eu tenho que discernir bem essas coisas. E tudo que nós fazemos nesta vida, a gente paga. Todos os que foram maus, né, os homens que foram maus, ganharam o seu destino. Isso. O próprio Senhor fala sobre correção, né? O Senhor fala sobre açoite, Deus fala sobre disciplina. Jesus de Nazaré, como eu comecei falando, ele aprendeu obediência, ele amadureceu o ministério dele durante 18 anos da vida dele, porque dos 12 aos 30, a Bíblia não fala nada de Jesus. Eu acredito que Jesus estava lutando para aceitar o seu destino. Né? Então, quando ele... E ele sabia do mal que iria acontecer a ele. Né? Exatamente. Mas ele mesmo falou assim, não impeça. Não impeça. É necessário que aconteça. Então, você tem que ter esse discernimento. É a mesma coisa você fala assim, se nós estamos predestinados, precisamos pregar? Claro que precisamos. Com certeza. E a predestinação, ela me incentiva mais ainda a pregar. Porque eu não sei, eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 segundos. Eu posso morrer. Mas enquanto eu estiver vivo, essa palavra vai correr na minha vida. E vai ser falada. Então, a gente tem que entender muito bem isso. Uma coisa é você falar no âmbito espiritual, porque talvez seja essa a diferença de entendimento. Porque no mundo espiritual, onde não há carne, corpo humano, não há questão do bem e do mal. É uma coisa totalmente, né, que a gente não está submetido ao mundo espiritual. Né? Nós estamos interligados ao mundo espiritual pela mente de Cristo ativada. Mas nós carecemos das coisas daqui deste mundo. Com certeza. Essas coisas do mundo, elas são mais necessárias, mais primordiais na nossa vida do que as coisas espirituais. Eu falo uma coisa, se o cidadão ele tiver um dinheiro para comprar uma Bíblia ou comprar comida para a mesa dele, o que ele vai fazer? Ele vai comprar a Bíblia? Não vai. Ele vai abastecer a casa dele. Por quê? Porque ele sabe, ele não vai poder cozinhar a Bíblia para comer. Então, as coisas desta vida, ela tem mais urgência. Então, se eu não souber lidar com isto, eu não vou dar conselhos bons. Como é que a mente de uma pessoa que ela não sabe diferenciar e dividir estas coisas, como é que eu posso ouvir uma pessoa assim? Né? Começa por aí. O meu entendimento
por causa destas pessoas, será subvertido. É verdade. Eu tenho falado isso. Se existe um órgão chamado boca para o homem espiritual, é aquilo que ele ouve. Porque aquilo que a gente ouve, a gente está comendo, irmão. Então a gente tem que saber discernir na hora de dar o fora. Opa, não serve mais para mim. Não vejo mais. Por quê? Porque está me perturbando. Isso. Né? Eu vejo alguns abençoados que às vezes ficam atribulados por verem certos vídeos, né? Às vezes os abençoados vão lá perguntar, poxa, André, e aí e tal? Eu sei que o abençoado quer uma opinião, mas às vezes é necessário a gente também amadurecer e entender que aquilo ali precisa ser jogado fora. E não voltar mais lá, porque se você, né, você se atribulou com aquilo ali, não é bom para você, né, irmão? É um mal na tua vida, né, abençoado? É verdade, é verdade. Irmão André, eu tenho um vídeo, uma mensagem no meu canal, que o tema é memória cheia, tem que deletar. Tem muitas coisas que nós ouvimos, que nós aprendemos, entendeu? E que não serve mais para nós. Então, se aquele entendimento que eu estou ouvindo, aquele ensinamento que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, eu vejo que o meu entendimento que aquilo ali não está no prumo, tá entendendo? Não está no prumo conectado. Então, irmão André, eu deleto, eu não assisto mais, eu não escuto mais, se está fora daquilo do padrão do que esse evangelho nos proporciona, nos edifica, nos transmite paz, descanso. É o que esse evangelho nos transmite, e não perturbação, interrogações. Então, essa mensagem que eu tenho, uma mensagem muito abençoadora, memória cheia, tem que deletar. Aí eu faço uma alusão, uma analogia com relação a um celular. O celular, ele recebe muitas informações, e a memória do celular fica cheia. Então, quando fica cheia, começa a travar. Assim está a mente, tanto do sistema religioso, como ainda de alguns irmãos, irmão André, que vieram do sistema religioso e ainda estão dando ouvido a entendimentos que não tem nada a ver, que está fora do prumo. Então, memória cheia, tem que deletar, para dar espaço a novas informações que nunca ouviram. Então, eu peço aos irmãos aí que não é inscrito no canal, que se inscreva no meu canal. É uma mensagem muito abençoadora, tem muitos vídeos lá, muitos conteúdos bons, e eu creio que os irmãos vão gostar. Que maravilha, meu irmão, é isso aí. E é o que eu falo, né? A gente agrega, né? A gente está agregando. Então é muito importante isso. Você sabe que todos os meses, né? Ou todos os meses que o YouTube manda para a gente, mas se a gente procurar, tem lá. É a parte de análise, de estatística do site, né? Do canal. Isso. Então, você consegue visualizar, por exemplo, o que os inscritos no seu canal estão vendo. Né? Então, Exato. Você vai lá, tem uma parte, uma abinha que diz, né? O que os seus inscritos estão vendo. E aí aparece um canal do abençoado, de um abençoado ateu aí, né? Eu não vou falar o nome dele, que muita gente vê, né, do meu canal, que é inscrito no meu canal. É claro que o meu canal hoje está com 29 mil inscritos. Nem todos, né? Nem todos os que estão inscritos veem o canal. A realidade é essa. Muita gente que passou, se animou e tal, e está por aí, caçando o destino, né? Eu acredito que todo canal, ele tem um pessoal que, né, é chamado, são o meu núcleo base, a minha família mais chegada, né? Que é a abençoada Sônia, a abençoada Roselita, né? O Rubens, né, o abençoado Norivaldo, né, o André, você também. Então, são pessoas que eu sei que, né, sabe distinguir. Por que eu estou falando isso, irmão? Porque nós sabemos que o ateu, ele joga muito na parte onde a Bíblia ela tem uns textos mais obscuros, né, textos de difícil entendimento. Então, nós temos que entender que a Bíblia, quando ela fala sobre destruição, né, a gente tem que perceber se aquilo ali realmente é uma destruição. Por quê? Porque eu falei isso no domingo,
o que acontece? Os profetas hebraicos do Antigo Testamento, eles usavam a hipérbole, que é uma forma exagerada de se falar, né? Então, às vezes, em meio a uma guerra, por exemplo, entre duas nações, às vezes aquele escritor, ele profetizava que haveria o fim do mundo. Só que não era o fim do mundo, era o fim de uma era. Estava caindo um rei, estava caindo um reino e estava nascendo outro reino, um reino novo. Então, nós temos que ter cuidado, porque nem sempre a Bíblia apresenta em seus textos, ali aquela palavrinha, é aquilo que está dizendo e como nós entendemos hoje. Como é o caso, por exemplo, do diabo, né, irmão? O diabo não é um ser espiritual, mas como é que virou um ser espiritual? Que conversa é essa, né? Então você vai ver que a Bíblia fala que dá entendimento realmente que existe um ser espiritual. Mas quando você vai para a palavra, começa a estudar e começa a aprofundar, você começa a entender estas coisas. Então, da mesma maneira, são certos canais que se apresentam. Tem alguns canais, né, que, infelizmente, falam que a graça acabou, né? Tem outros canais que falam que Jesus Cristo não existe mais, que não estamos mais no reino de Deus, estamos em tempos eternos. Então, são pessoas que se deixaram corromper. A realidade é essa. Atrás de like. A gente também está falando sobre isso, não é isso? A gente estava comentando sobre isso. Então, eu queria que o irmão também fizesse sua colocação aí em relação a como você vê essas coisas aí. Irmão André, eu vejo algo assim exagerado. Eu vejo algo assim fora do padrão, né? No que tange o evangelho. Alguém chegar para dizer, alguém chegar para ensinar e afirmar e nos refutar que o tempo da graça acabou, a graça acabou, é preciso um estudo mais aprofundado, porque aquilo que eles apresentam, entendeu? Não faz sentido, não tem base para isso. Entendeu, irmão André? Então, eu fico observando esses homens aí, eu respeito, né? Eu respeito o entendimento deles. Se ele tem os entendimentos deles, tudo bem, a gente não vai aqui denegrir a imagem de ninguém, até porque nós somos cidadãos, né? Nós somos cidadãos e a gente tem que ter o respeito, né? Tem que ter o respeito. Nós somos cidadãos aqui da terra e como filhos de Deus, como pessoas que nós devemos manter o respeito. Porém, esse entendimento desses homens aí são entendimentos que, o tempo da graça acabou, a igreja acabou, entendeu? Acabou, a predestinação acabou, ensinamentos, irmão André, que eu fico assim olhando e muitas pessoas, infelizmente, estão indo, entendeu? Estão seguindo, ou seja, eu vou fazer uma analogia aqui, estão pegando carona na carroça desses tais. Porque outro diz aí que a gente não pode mais falar do evangelho pregado por Paulo. Bom, claro que no tempo de Paulo, irmão André, nós sabemos que no tempo de Paulo o contexto era um. Ali não era a plenitude ainda. Os pactos se cruzavam, entendeu? Porém, a gente não pode dizer que eu não posso olhar para esse livro aqui e dizer que não, esse livro aqui, as cartas de Paulo, eu não posso mais falar. Agora, eu vou fazer uma pergunta. Como é que a gente vai ver outros Andrés, outros Carlos, entendeu? Outras Sônias, né? Outras Veralina, outras irmãs, saindo daquele lugar, daquela escravidão de entendimento, de obscuridade, como é que a gente vai levar uma palavra de edificação para que essas pessoas caiam em si, como nós um dia caímos também em si,
através desse evangelho. A gente vai levar o quê? O conteúdo do evangelho eterno. Agora, cadê o conteúdo do evangelho eterno? O que eu fico observando, André, é que tem muitos aí dizendo que a gente não deve mais falar do que Paulo falou, entendeu? Agora tem que ser o evangelho eterno. Agora, me mostra o conteúdo. Porque foi através, principalmente, dessas cartas escritas por Paulo, ali no primeiro século, que me tirou de uma graça misturada, de uma graça que ainda tem um pouco de religião, entendeu? Então, o que é que vai tirar, o que é que vai fazer que essas pessoas também saiam desses lugares e caiam em si? Agora, André, me mostre um conteúdo do Evangelho Eterno, porque a graça já teve um fim. Eu quero que esses caras me mostrem, esses abençoados me mostrem. E na verdade, né, Carlos? Na verdade, se eles fossem honestos, eles não abririam nem a Bíblia, né? Não é verdade? Abrir para quê, né, André? Abrir para quê? Estão porque tirando... abrir para quê? Porque se não, a gente não pode mais usar, entendeu? Os conteúdos ali das 14 epístolas, que eu acredito que Hebreus foi escrito por Paulo. Se alguém quiser dizer que foi por Lucas, outros dizem que foi por Lucas, Barnabé, outros dizem que foi por Apolo, pode falar. Eu, particularmente, acredito que foi Paulo. Eu não sou o dono da verdade, entendeu? Eu não sou o dono da verdade, porém, no meu entendimento, foi o apóstolo Paulo. Então, se a gente não pode mais falar do evangelho que Paulo pregou ali, ensinou ali no primeiro século, então a gente vai ensinar o quê, André? Não, é o que eu falei, né? Eu quero ver eles continuarem com a Bíblia fechada. Eles vão acabar, porque eles estão pregando também o Evangelho da Graça. Porque abriu Bíblia, não adianta, vai falar do Evangelho da Graça. Vai falar. Não vai importa falar. Onde ele abra. Se ele abrir em Gênesis, ele vai falar. Se abrir em Levítico, ele vai falar. Se abrir em Mateus, ele vai falar. Agora, seria uma novidade, né? Que eu vejo isso como caça-like, né? Se fosse se fossem honestos, né? Vamos dizer assim, com eles mesmos, eles fechariam a Bíblia. Ó, gente, a partir de hoje eu vou provar para você que Jesus virou bolinha de sabão. Vou provar para você que estamos em tempos eternos. Esse livro aqui eu não abro mais no meu canal. E aí sim, a gente vai até lá ouvir o que o cara tem para falar, né? Que de repente o cara está trazendo aí uma revolução. Mas enquanto ele estiver abrindo a palavra, não tem para onde sair, mano. Não tem para onde correr, entendeu? Até eu, André, eu iria assistir porque eu queria ouvir, eu queria ver, eu queria analisar, porque de repente é a argumentação desses tais aí, porque de repente, já que nós estamos no nível mais atrasado, né? Nós estamos ainda lá em Paulo, então, e eles estão no nível mais avançado, então eu queria aprender esse nível avançado desses tais aí. Não faz sentido. Eles falam que nós estamos em Paulo, e na verdade nós estamos em Paulo. A gente faz referência ao escrito. Como eu uso muito Mateus, por exemplo, que há um certo tempo atrás, né, era um livro que a gente falava assim, isso aí é um livro histórico somente. Não, mas é um livro de ressignificação. Muita coisa na Bíblia, irmão, a gente está ressignificando. Então é por isso que a própria palavra diz que ela se renova. Exatamente. O conhecimento que Deus vai nos dando. E tudo que nós vamos falando, se não tiver pauta na Bíblia, não entendeu? É aí onde eu falo, se fossem realmente honestos, vão fechar a Bíblia e a partir de agora a gente não vai mais abrir Bíblia. E aí eu quero ver continuar, porque só sobrevivem na crítica, né? É só a crítica, então, só a crítica. Então, André, se a gente não vai mais usar a Bíblia, então as cartas do apóstolo Paulo, Mateus, como você falou aí, e outras passagens, então a gente fala o seguinte, então será que agora vai ser o livro do Alcorão? É verdade, é verdade. Eu até tenho aqui um livro do Alcorão, de vez em quando eu leio. Mas é bom. Absorvo aquilo que é bom. Entendeu? Porque exato, é bom. Assim, a gente tem que absorver aquilo que é bom, né? Mas então, pessoal, a gente já está com o tempo nosso aí em cima, eu não vou passar de 1 hora, não, mas eu quero agradecer você, tá, abençoado Carlos? E com certeza os inscritos nesse canal, eu quero também
pedir a você para se inscrever lá no canal do Abençoado Carlos, que já deu uma palhinha para a gente, uma mensagem que dá até água na boca, vontade de lá ouvir, daqui a pouco eu vou lá escutar, porque a gente tem que absorver o que é bom, né, Carlos? Então eu quero convidar vocês aí a se inscreverem no canal Democracia Espiritual do Abençoado Carlos. E com certeza a gente aqui está vendo o espírito dele. Então é um espírito bonito, é um espírito que traz luz. E nós precisamos de espíritos de luz, que são ideias de luz, e não ideias de trevas, porque treva já tem demais, isso é verdade. Então, meu irmão, muito obrigado, tá? E eu queria que você aí falasse aqui com os irmãos nossos aqui do chat. Eu quero agradecer primeiramente ao Pai dos Espíritos, por essa oportunidade, que ele já tinha preparado, muito antes de eu existir. Eu creio assim. Quero agradecer a você, André, por essa oportunidade também. E depois eu vou estar também lhe convidando aí para você participar, lá do canal Democracia Espiritual. Depois a gente conversa sobre isso. E quero agradecer aos inscritos aí do seu canal, àqueles que estão fazendo parte hoje aí assistindo, e àqueles que ainda vão assistir. Eu peço por gentileza, por favor, que venha conhecer o canal Democracia Espiritual, venha participar, se inscrevendo no canal, deixando seu like, compartilhando, deixando seus comentários com respeito, e venha que você, agora eu vou pegar carona com o André, venha para a graça você também, entendeu? Isso aí. Venha fazer parte do canal Democracia Espiritual. Vocês não irão se arrepender. Já tem alguns aí inscritos, a irmã Sônia, a irmã Márcia, o irmão Rubens, tem muitos, Ivanilton Cruz, tem muitos aí inscritos, muitos mesmo, Roselita Moura, que já é inscrito no meu canal, mas ainda tem alguns aí que não são inscritos, e eu convido vocês a fazer parte do canal Democracia Espiritual. Agradeço, André, muito obrigado, um abraço, noite abençoada para todos vocês aí, muito obrigado. Esses aí que você citou aí, é a tropa de choque. A tropa de choque, né? Tropa de choque. Sônia tem um grupo aí no WhatsApp que me dá Irmã gosto. Veralina também, né? Irmã Veralina também. Muitas irmãs aí maravilhosas, muitos irmãos também, né? Glória a Deus aí. Agora deixa eu ver aqui com os abençoados, antes da gente passar, finalizar aqui. Então tá aí, falamos da Sônia, né? Ela tá aí, a Sônia tá aí, olha. Abençoada Sônia com a gente, obrigado, Sônia. O André Palhares está com a gente também, tá, Carlos? A Iraci lá da cidade Serra do Ramalho, que inaugurou aí o seu posto de gasolina, né, abençoada? Eu recebo a Serra de Ramalho e adjacências aí, comprando muito combustível no seu posto aí, tá bom, minha irmã? E que você semeie essa palavra, essa alegria, esse espírito maravilhoso que você tem. Muito obrigado. Tá aí o Sérgio também, que está sempre conosco aqui no canal. Obrigado, Sérgio. A abençoada Ivanilda, obrigada, Ivanilda. A abençoada irmã Darcy, tá? A irmã Darcy também está conosco, do canal Oráculo do Céu, a Graça Revelada. Vão lá. A irmã tem um trabalho também diferenciado, muito bacana o trabalho dela. Vamos aí, a abençoada Maria Anjo, né? E ela já está aí, ó. Não estou recebendo as notificações, mas daqui do canal ou lá do WhatsApp, abençoada. Depois você fala comigo aí. Deixa eu ver, Rubens Gabriel está sempre com a gente também. Obrigado, Rubens. Deixa eu ver mais quem aqui. Roselita, não podia faltar, né, Roselita? Uma palavra de graça sem Roselita não é palavra. Abençoada mesmo. Poxa, que coração lindo. Obrigado, abençoada Roselita, tá? Pela sua companhia no reino de Deus. Muita gente aqui chegou, muita gente já foi embora também. Estou caçando aqui os abençoados. Norivaldo esteve conosco. Obrigado, Norivaldo. Norivaldo foi o primeiro que eu convidei hoje, foi o Norivaldo. Glória a Deus pela tua vida, Norivaldo. É isso aí, vamos para cima deles. Isabel, todos os irmãos, né? Obrigado aí a todos vocês. Então, mais uma vez, abençoado Carlos, muito obrigado, tá legal? Já eu aceito o convite, vamos marcar sim, o dia que você tiver aí com disponibilidade, a gente marca e vai lá fazer também um especial lá no teu canal, tá bom? Então, abençoado, querido, muito obrigado a todos vocês, tá? Mais uma vez aí. E fique com a gente. Se inscreva no canal do abençoado Antônio Carlos aí, tá legal? Bom, abençoados, agora sim eu vou me despedindo de vocês, tá? Amanhã tem uma mensagem da vida em graça. Vocês vão escutar amanhã uma mensagem maravilhosa
que eu vou trazer para vocês aqui no canal, ok? Não deu para fazer ontem de noite, porque aconteceu uma situação aqui que não deu, né? Mas Deus sabe todas as coisas. Mas amanhã eu vou estar junto com vocês, ok? Graça e paz aí! Você conhece nosso canal no YouTube? Digite Graça Pura. Inscreva-se, curta e compartilhe. Descontamine-se. Graça Pura. Já está disponível o livro As Doutrinas do Inferno e Suas Manipulações Dentro das Igrejas. Adquira hoje mesmo. Você pediu nossos estudos em apostilas? Já chegaram e estão disponíveis. Elas estão divididas em 10 temas com referências, esboços e comentários. Ideal para quem quer ensinar em família, em reuniões ou mesmo para quem deseja abrir um canal no YouTube. Faça contato agora mesmo pelo nosso WhatsApp 21 979 87 46 68 21 979 87 46 68. Nossas apostilas foram feitas para você ensinar com qualidade e harmonia com a palavra. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida.